Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês! Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e coordenador do projeto Manarte, que há 13 anos realiza pesquisa em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições, agora com a lição número 3, Arte Medieval. Vamos lá? Neste vídeo, você vai ver as 3 fases da arte medieval, concentradas na pintura, a bizantina, a românica e a gótica. Vai ver também a arquitetura medieval e suas catedrais. Mas que importância tem esse conteúdo todo? Ora, a cultura medieval não sai de moda. São filmes, são desenhos animados, são jogos eletrônicos, seriados, estão aí, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma característica da mentalidade medieval que está presente na pintura, adiantando um aspecto aqui da nossa aula, que é a ideia de evocar o sagrado. Mesmo que você não seja religioso, a ideia de evocação interessa a você, interessa a mim. Como funciona isso? Na arte medieval, principalmente no período bizantino e românico, que são os períodos mais antigos, a imagem tinha uma função pedagógica, religiosa, de trazer, de convocar a presença do sagrado na sua vida, de chamar. E essa evocação pode ser feita por imagens, pode ser feita por palavras, pode ser feita por sons, até por odores. Existem coisas na memória de cada um de vocês que uma música transporta você para aquele período. E se você for traduzir aquela música, principalmente se for uma música em língua inglesa, vai estragar o prazer muitas vezes. É bom até não saber, né? Eu, por exemplo, tenho uma memória olfativa, afetiva da minha infância do cheirinho do forno a lenha, do fogão a lenha, que eu lembro da minha avó lá em Aquidauana. Não adianta você investigar a análise química da madeira que está em combustão, não está aí. É uma ligação, é uma afetividade, é um aspecto relacional. Então, é muito interessante isso, porque a gente perdeu isso com o progresso da sociedade, o iluminismo do século XVIII, a indústria do XIX, a ciência do XX, levou uma separação muitas vezes necessária mesmo entre o sagrado e o civil. Mas a ideia permanece, por exemplo, na prática muito conhecida do pense positivo. Você repete frases simples, que não adianta analisá-las gramaticamente. Eu posso, eu vou fazer, eu vou conseguir. É uma forma de você trazer, de participar da força daquele pensamento. Isso é evocação. Então, a gente pode dizer que a ideia do pense positivo é uma sobrevivência laica, não sagrada, da longa prática sagrada medieval de evocação do sagrado. Imagine, por exemplo, você pensar nos nomes das pessoas que são pessoas importantes, pessoas que você ama. Só de falar o nome delas, aquilo já traz uma memória. Tente aí, pratique. Por exemplo, eu vou dizer Laura, Pedro, Júlia. Não adianta você analisar aí se são personagens históricos, porque esses nomes, aquilo traz uma sensação. Não é verdade? Então, o que a arte medieval nos ensina, que é muito interessante, é essa possibilidade da gente resgatar o valor afetivo das palavras, resgatar o valor afetivo das mensagens, seja em sons, olfatos, seja em desenhos pictóricos, né? Seja de forma escrita, de forma falada. Então, fica para nós a lição. Vamos evocar, todos nós, a felicidade? Nós vamos à aula. Vamos trabalhar um pouquinho para merecer a graça do Senhor. Arte medieval. Há pelo menos 3
fases dentro da arte medieval. A gente vai concentrar aqui na pintura, né? Nós temos a pintura bizantina, do século VI até o século XI, a pintura românica, não é romântica e nem romana, é românica, do século XI, XII. E o último período, que é a pintura gótica, do século XII, XIII, XIV, até antes do Renascimento. Não vai perder o raciocínio. Na lição passada, vimos arte grega e romana. Nesta, a arte medieval, bizantina, românica e gótica. E na próxima será o Renascimento. Vamos começar pela pintura bizantina, que se refere ao império fundado em torno da cidade de Constantinopla, cujo nome original, fundado pelos gregos, era Bizâncio. Constantino mudou o nome da cidade em sua própria homenagem, bem simplória, humildemente, né? Mas não pegou, as pessoas continuaram usando o termo Império Bizantino, que sobreviveu ao Império Romano. Enfim, a pintura desse período, ela vive a serviço da religião cristã na sua versão oriental, que é o chamado cristianismo ortodoxo, que ainda existe hoje na Grécia, em regiões da Rússia. No cristianismo ortodoxo, existe uma oscilação sobre a ideia se pode ou se não pode usar imagens, porque há uma dupla herança que incide sobre essa arte religiosa, essa arte pedagógica, essa arte de catequese, essa arte que transforma as narrativas bíblicas em narrativas visuais, principalmente para atingir os analfabetos, que são a imensa maioria. Né? E o que existe de interessante nessa oscilação é que do lado grego, o mundo medieval herda a ideia da mimese, da imitação da natureza. Mas do lado judaico, a Idade Média herda a ideia de que isso é pecado, pois está escrito lá entre os 10 mandamentos: não farás para ti imagens do que está acima do céu, abaixo da terra, não te prostrarás sobre essas imagens. E quem fizer o contrário está cometendo o mesmo delito de adorar o bezerro de ouro. É o pecado da idolatria. No Império Bizantino, ora entrava um imperador mais favorável à tradição grega, helenística, de imitação, ora entrava um outro mais favorável a essa tradição palestina, judaica. E ora se destruía imagens, ora se mantinha. Então, por conta disso, havia uma pressão para não representar assim, já que vai ter que colocar um santo ali, que não fosse muito, digamos, desafiador a essa prescrição dos mandamentos. Mas a imagem na pintura bizantina, ela segue um padrão de traço ainda egípcio. As figuras de santos, as figuras dos anjos, de Maria, elas são colocadas em posição hierática rígida, como a gente viu lá na aula número 1. Né? Mas a falta de naturalismo, a recusa da tridimensionalidade é deliberada, é proposital, não é um defeito. Não só porque havia essa oscilação, que seria um vetor negativo, mas há um vetor positivo que diz o seguinte: as imagens precisam ser incompletas, precisam sugerir para agradar a observação de cada um, porque cada um individualmente vai na sua cabeça completar aquela imagem. Então ela não é defeituosa, não lhe falta coisa, a gente só não pode olhar para a imagem bizantina e românica com um olhar renascentista, que de fato o Renascimento olhou para esse período e chamou de Idade das Trevas, de retrocesso e assim por diante. A gente vai ver que não tem nada disso, né? Enfim, essa arte pedagógica, essa arte de caráter egípcio, na formalidade, não no conteúdo, ela tem a função de evocar o sagrado, como a gente falou lá na introdução. Tem ainda essa marca da rigidez. No período românico,
essa rigidez vai lentamente se desfazendo, e o pintor vai já na cultura católica favorável às imagens, perdendo a timidez de revelar traços mais naturalistas, mas ainda assim, sem usar modelo vivo, sem usar estrutura anatômica, sem usar proporção do corpo humano, continuando com a linha pedagógica para atingir os analfabetos. A pintura continua sendo de evocação, não de representação, mas com um caminho, com alguns passos no sentido da tridimensionalidade, como a gente vai ver mais para frente. Antes de entrar no período gótico, vamos comprovar essas observações, vamos verificar na prática tudo que a gente falou, né? Chega de teoria e vamos à obra. Constantinopla, ou Bizâncio, foi o centro da parte oriental do Império Romano. Um século depois da queda da parte ocidental, o Império Bizantino domina grande parte da Europa, norte da África, inclusive cria uma cidade nova na Península Itálica, que não havia no Império Romano, que é a cidade de Ravenna, por onde será introduzida a cultura, os ícones, a pintura bizantina. E justamente em Ravenna, na Basílica de Santo Apolinário, encontramos uma primorosa obra-prima da arte bizantina, em que se associam efeitos luminosos, a pintura dourada e a arquitetura, para levar o fiel a uma experiência de ascensão espiritual. Observe que o espaço interno é dividido em 3 setores bem nítidos, por 2 linhas de colunas poderosas, afastadas entre si por arcos, o que é uma herança romana. Isso significa que os fiéis localizados na parte central se sentem como se estivessem numa imensa ave, num pássaro gigante cujas alas ou asas laterais vão elevá-los espiritualmente sob a condução do altar onde se encontra o sacristão. Portanto, o prédio bizantino, como o prédio grego, é uma metáfora, é uma experiência viva, uma experiência pessoal de ascensão. A cabeça desse pássaro gigantesco é o altar, sobre o qual nós vemos um teto em forma de abóbada, outra herança romana, e nele uma pintura com as linhas características da arte bizantina. Estrutura frontal, hierática, sem profundidade, sem 3 dimensões, e uma simplificação formal, Cristo ao centro, com 6 carneiros de cada lado. Você não vai acreditar, mas essa é a parte externa da mesma basílica que estávamos olhando, na parte interna. Qual é a mensagem dessa vez desse edifício? A verdadeira beleza é a que se encontra dentro das pessoas, não na parte externa. Cuide, portanto, de explorar sua riqueza interior para sua ascensão espiritual. Resumindo então, a arte bizantina, esteticamente, composição frontal e hierática rígida, de inspiração egípcia, fundo monocromático e associação de efeitos luminosos da arquitetura. Tudo a serviço de uma pedagogia cristã que começa no Império de Justiniano. 6 séculos depois, na mesma Península Itálica, Catedral de Monreale, na Sicília, o extremo oposto de Ravenna, que se situa ao norte, a gente encontra uma grande obra do período românico. Novamente, uma estrutura dividida em 3 partes, 2 asas ou alas, e o altar com um teto abobadado. Dessa vez, o altar revela um Cristo gigantesco, um pouco mais próximo de uma figura humana. Com os braços abertos, ele acolhe o fiel, com a mão direita indica a Trindade, com a esquerda a palavra.
O seu manto é um pouquinho mais definido, mas duro, como se fosse uma escama. Abaixo da figura de Cristo aparece a Virgem Maria com o menino Jesus e santos ao lado, ainda numa linha hierática, rígida, egípcia. E o anjo Gabriel, à esquerda, indica a Maria, à direita, a presença do Espírito Santo, na parte superior desta figura, que é uma iluminura, uma ilustração de um livro. Trata-se do tema da Anunciação, tema sagrado, tema central na pregação cristã. Queria chamar a atenção aqui para as cores primárias homogêneas, para os corpos que não têm anatomia, proporção, mas para uma protuberância, que a gente chama de escorço, que parece saltar da tela, que são os pezinhos de Maria. Esse é um recurso interessante. Assim, o segundo período da arte medieval, a arte românica, apresenta cores primárias homogêneas, sem jogos de luz e sombra ou proporções anatômicas, as faces são bem simplificados, estilizados, e aparece a técnica do escorço. Isso tudo ainda na função pedagógica cristã de evocação, e ocorre no período das Cruzadas. Na pintura gótica, para terminar a nossa aula, o maior destaque é Giotto di Bondone. E aqui, uma de suas obras, na Lamentação de Cristo, percebemos várias inovações. Em primeiro lugar, já existe a diferença de primeiro plano e segundo plano, marcado por essa mureta, por esta montanha estilizada que separa as figuras humanas aqui na frente e os anjos lá atrás. Em segundo lugar, há um volume nos corpos, há uma volumetria, dado por um pequeno trabalho sutil de claro e escuro que você observa nos mantos das pessoas. Há também uma gesticulação muito expressiva, há também uma face bastante estilizada. Comparando agora o românico à esquerda e o gótico à direita, ambos ainda a serviço de uma pedagogia cristã, é o livro dos analfabetos. Ambos ainda sem modelo vivo ou proporção anatômica. Mas o gótico já insinua um caminho na direção da tridimensionalidade e o uso do corpo como manifestação de estados da alma, como movimentação. Essa é a grande diferença, não é verdade? O corpo é a base material da expressão espiritual no gótico. Último período da arte medieval, a arte gótica apresenta efeito de claro e escuro, volumetria ou arredondamento dos corpos, já um pouco mais naturais, com diversidade de expressão facial e corporal. Agora a função pedagógica continua, mas no sentido de representar. E uma última palavrinha, agora dedicada às catedrais medievais. Aqui você tem uma catedral românica, pesada, sustentada por grandes paredes grossas, que tem uma abertura pequena para as janelas. É escuro lá dentro. A solução gótica será diferente. O peso do teto é transferido para estruturas laterais, que são os contrafortes, através de um sistema que parece um amortecedor, que são os arcobotantes, que transfere esse peso, como você vê aqui. O arcobotante transferindo o peso do teto para o contraforte, que é uma coluna externa da igreja. Portanto, as paredes não têm mais função de sustentação e podem ser usadas inteiramente para vitrais, como você vê aqui na famosa Catedral de Notre-Dame, ou Nossa Senhora em francês. O vitral central das catedrais é chamado de rosácea. Essa é uma catedral de León, na Espanha. Em seguida você vai ver o jogo luminoso na igreja de Sainte-Chapelle, em Paris. Bonito, né? Gente, a aula acabou. Agora no papo no boteco, o papo na cantina, onde você fica mais à vontade, eu queria convidar vocês novamente a visitar
o blog.manarte.net, onde você encontra as imagens que foram tratadas aqui em PDF, parte dos comentários, e também queria convidar para consultar o comentário que eu faço mais aprofundado da Notre Dame e da Sainte-Chapelle, que eu falei no finalzinho desta aula. Né? É muito interessante, por exemplo, observar que a Sainte-Chapelle tem uma ligação com o Apocalipse. Leia. E que o Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, tem uma característica muito intensa dessa viagem espiritual. Vá conferir. Outra observação que eu queria dizer é o seguinte: é muito difícil você fazer um recorte na cultura, na arte medieval. Ela é muito densa, muito rica. E eu deixei, não sei se você percebeu, dois temas que são centrais ali, que é a ideia de Deus, as suas várias concepções, e a ideia do pecado, do inferno, Dante Alighieri e essas coisas todas. O que eu fiz? Eu reuni esses temas a partir de obras bastante significativas de Bruegel, de Michelangelo, de Caravaggio, até de Van Gogh, e eu fiz o primeiro volume da coleção As Melhores Histórias da Arte, que você tem aqui, Deus, Pecado e Paixão. E é nesse volume que você tem uma solução de aprofundamento. Em primeiro lugar aparece uma leitura de imagem, como a gente fez aqui, a composição, o jogo de luz. Logo em seguida uma leitura cultural e finalmente uma leitura psicológica. Por exemplo, a ideia de pecado, talvez você não consiga imaginar, conceber a punição na forma de o forno de enxofre, de fogo, do inferno, mas ela existe aí dentro de você. A gente chama de autocensura, que deve existir numa proporção que é uma autopreservação, mas que pode virar autossabotagem e até masoquismo moral. Então esse meio termo, que é o grande drama de Ícaro, não usar sua liberdade tão acima e não se menosprezar, está também, aliás, Bruegel e Ícaro está também presente no livro. Valeu? Então, espero vocês na próxima aula. Agradeço a atenção até aqui. Projeto Manarte, valores humanos através da arte.